atrás de mais informação para complementar o seu repertório informacional. Vamos lá? Então, o tipo de texto que eu preparei para vocês é a notícia. Muita gente me pergunta, professora, qual que é a diferença entre notícia e reportagem? Então eu vou partir dessa diferenciação para aí sim explicar qual é a estrutura básica da notícia. Esse tipo de dica também é importante para você lá na frente, quando estiver prestando um possível vestibular, naqueles tipos de vestibular onde aparecem os gêneros discursivos, os diferentes gêneros discursivos. Bom, então qual é a principal diferença entre uma notícia e uma reportagem? O foco da notícia é contar um acontecimento relevante para o contexto social. Então o foco está nessa palavrinha aqui. Já a reportagem traz um foco temático. Então eu posso ter uma reportagem, por exemplo, sobre aquele brinquedo muito popular hoje com as crianças, o spinner, sobre os benefícios dele, os mitos e verdades sobre o uso desse objeto, mas eu posso, em contrapartida, fazer também uma notícia sobre a investigação relacionada às vendas desse produto. Então o foco está na investigação, notícia, um acontecimento específico, notícia. O foco está em falar sobre um assunto, de maneira geral, reportagem. Bom, a estrutura básica da notícia parte sempre de uma narrativa que é mais técnica, informativa, logo, uma linguagem bastante objetiva, então eu preciso trazer dados concretos para complementar o repertório informacional desse meu leitor. Ela parte sempre, primeiro, de uma manchete, também chamada de título, que deve trazer palavras-chave que despertem o interesse do meu leitor para aquele tipo de texto. Em seguida, há sempre um subtítulo, também chamado de título auxiliar. Esse título auxiliar amplia um pouquinho mais o sentido colocado no meu título, me traz mais informações e me conquista, para que aí sim eu leia esse meu texto. Em seguida, vem uma parte muito importante do gênero notícia, que é a lead, que constitui o primeiro parágrafo do meu texto. É ali que eu, de fato, passo os detalhes e informações mais importantes para o entendimento daquele acontecimento específico. Eu coloco o que aconteceu, quando aconteceu, quem foi o autor daquele acontecimento, se eventualmente houver um autor, como tudo aquilo aconteceu, onde, por quê. Então eu amplio os detalhes para que meu leitor entenda com propriedade, de maneira objetiva, aquele acontecimento foco da minha notícia. Em seguida, para complementar ainda mais a elaboração do meu texto, eu trago detalhes e declarações. Imagine que alguém peça para você, então, a confecção de uma notícia. Você deve entender que as informações importantes devem estar no início do seu texto. Por isso eu trago o princípio da pirâmide invertida. Esse princípio da pirâmide invertida diz que as informações mais importantes, numa escala de nível de importância, estão no início do meu texto, certo? Então, título e subtítulo e lead são as coisas mais importantes do meu texto. Se eu tenho detalhes e declarações, eu deixo lá para o final. Lembrando, eu não pulo uma linha entre um parágrafo e outro, tudo bem? É um texto completo. Aqui eu posso ter mais 2, 3, 4 parágrafos. Eu estou dizendo que não é importante os detalhes e declarações? Não, mas imagine uma pessoa que na pressa dos seus afazeres diários, lê o jornal de maneira bem sucinta, né? Quais as partes do texto que ele vai ler? Título, subtítulo e lead, né? Os detalhes e declarações só complementam aquele meu acontecimento, aquele fato narrado na minha notícia. Não é dispensável, não são informações dispensáveis, são informações que são menos importantes. Se você para pensar, a forma como você lê uma notícia, você percebe como tudo aquilo que tem mais relevância e objetividade aparece no começo do texto. Então, só para a gente complementar, como que eu produzo então uma notícia? Eu devo, a partir de textos motivadores, que muito provavelmente a situação de produção vai me colocar, entender quais são as informações chaves que eu preciso colocar no meu texto para que ele fique claro. Grifa lá no seu texto de apoio, grifa lá na sua coletânea. Ah, são essas informações, não deixa nada subentendido, não deixa nada nas entrelinhas. E na leitura de uma notícia, você também deve fazer esse exercício de grifar todas as
deixando nada de lado, o meu leitor vai me compreender, eu, enquanto leitor, estou compreendendo essa notícia. O tempo todo é importante que você se desperte para, tanto na produção quanto na compreensão, para entender quais são realmente as informações relevantes daquele texto. E por último, retomando, qual é a principal diferença entre notícia e reportagem? Sendo assim, a notícia tem um foco no acontecimento e a reportagem pode falar de um assunto em geral. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido o assunto tratado nessa videoaula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, curta o nosso canal e até a próxima!